Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa quarta-feira. Hoje a aula é normal para mim, né? Não estou mais em reunião. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu responderei vocês assim que eu receber mensagem, tá bom? Vamos para a nossa aula de número 22. Hoje nós vamos falar sobre o vento, certo? Então, uma das coisas que a gente já sabe da aula de segunda-feira é que o vento é o ar em movimento, não é mesmo? Primeira coisa que a gente vai fazer é assistir a esse vídeo aqui, tá? Vocês acessem lá o link, a professora vai disponibilizar lá no grupo, igual eu tenho feito. Vocês vão assistir a esse vídeo para a gente aprender um pouquinho mais, tá? Muito bem. Agora que você já assistiu o vídeo, você vai pegar o seu caderno Pad e vai colocar bonitinho a data de hoje. Vai colocar que é aula 22, põe lá o meu nome e o título da nossa aula, o vento, certo? Lembrando que vocês vão recortar e colar os textos que estiverem nas aulas, vão responder as questões no caderno bem bonito, bem organizado. Pessoal, responder a lápis, tá bom? Esse cabeçalho dos dias você pode fazer a caneta sem problemas, mas você vai responder a lápis, tá? Não esqueça de fotografar você realizando as atividades. Então, você vai escolher um momento da aula de hoje e vai fotografar, tá? Mandem para mim apenas uma imagem, certo? E aí você escreve embaixo, aluno fulano de tal, presente na aula 22, dia tal. Só isso, certo, gente? Não precisa mandar todas as folhas, tá? Só uma. Vou explicar por quê. Eu adoro receber e ver todo o trabalho que vocês estão fazendo, tá? Acontece que o meu celular tá no limite da memória e eu preciso agora da ajuda de vocês, certo? Eu tô vendo um tempinho para eu passar todo esse arquivo pro notebook. Mas enquanto eu não faço isso, ele vai ficando armazenado aqui no celular. Então vou pedir para vocês, porque se vocês fizerem dessa forma, vai ficar mais fácil para eu me organizar também. Então todo dia vocês mandem uma foto de vocês fazendo a atividade do dia ou assistindo um vídeo do dia e põe embaixo aula tal. Quer ver? Vou mostrar um exemplo de um aluno, tá bom? Ó, aqui tem alguns exemplos dos amigos, tá? Que eles colocam, olha como eles aparecem, produzindo ou assistindo o vídeo da atividade do dia. E eles mandam para mim embaixo da foto, aluno tal, presente na aula tal, tá bom? Então você vai pôr, faz assim, um momento que você queira. É claro que se você quiser me mandar daí outras imagens, ou tem uma atividade que você ficou em dúvida, vou precisar tirar foto, mandar para a professora, não tem problema nenhum, tá? A gente só vai diminuir a quantidade de imagens no quesito de definir a presença de vocês na aula, certo? Mas não tem problema nenhum. Vídeo, manda, pode continuar mandando, tá? Então vamos lá, vamos para a aula de hoje. Então a gente tem aí
um textinho que eu vou ler aqui com vocês leiam aí na folha. O vento. Esse ir e vir das massas de ar forma o vento, para nossa proteção e para melhorar nossas condições de vida. Precisamos conhecer e estudar os ventos continentais. Uma das maneiras mais simples de perceber a existência do ar é através do vento, pois o vento é o ar em movimento. O vento pode dar origem às brisas, que são ventos fracos, os ventos fortes, que sacodem as árvores, e os vendavais, que arrasam os lugares por onde passam. O sol tem um efeito sobre os ventos. Ele aquece o ar que se encontra na superfície da terra. O ar quente é mais leve e sobe para a parte mais alta da superfície terrestre. Quando o ar quente sobe, ele se resfria e como o ar frio é mais denso, ele desce. Então, pessoal, vamos pensar em uma situação que eu tenho certeza que vocês já viveram e vocês talvez ainda já nem tenham percebido. Quando vocês abrem a porta do freezer, sai uma fumacinha branca, sai? Repara naquela fumacinha que ela desce. Então, o vento frio, ele desce. E o ar frio, ele desce, que a gente tem a prova disso quando a gente abre o freezer. E a gente já sabe muito bem que o ar quente sobe. Um exemplo disso é quando a gente abre a panela, lembra a panela do arroz? E o vapor sobe, certo? O vapor sobe porque ele é muito quente, então ele faz parte do ar que a gente respira. No ar que a gente respira tem vapor d'água, e aí esse vapor d'água, enquanto ele é quente, ele sobe, certo? Então vamos pensar assim: o ar quente sobe, o ar frio desce, certo? Lembrando que o ar ocupa espaço. Então, para o ar quente subir, ele começa a pedir licença para o ar frio. Aí o ar frio tem que descer para ocupar o lugar dele, certo? Vamos ver isso melhor. Pessoal, não é o vídeo inteiro, tá? É só uma parte que eu queria que vocês vissem. Se vocês quiserem ver o vídeo inteiro, o link tá aí embaixo, tá? Na descrição. E a luminária e esperar um pouquinho. Ó, é uma luminária giratória. Ela gira por causa do vento. E essa aqui é uma luminária muito legal, porque o que faz ela girar? Quando a lâmpada está acesa, ela esquenta o ar em volta dela e essa massa de ar quente sobe porque o ar quente tem uma densidade menor. Então é criada uma corrente de ar para cima que bate nas hélices da luminária e faz ela girar. A mesma lógica explica os exaustores que ficam nos tetos das fábricas. Você já deve... E aí o ar frio que fica aí em cima desce. Lembra que eu falei que o ar ocupa espaço, então eles vão se movimentar? Então, a luz aquece o ar que está em volta. O ar sobe, fazendo o ar frio descer. Isso provoca movimento. E aí as hélices que tem ali dentro do abajur vai ajudar a fazer esse abajur girar, tá bom? Deve ter visto, é uma espécie de coroa metálica que fica girando no teto das fábricas. Essas coroas são exaustores, eles servem para deixar o ambiente mais fresco, porque o ar quente sobe
passa por eles, faz aquela turbina girar e aí o ar quente vai saindo da fábrica. Mas é claro que fazer a sua própria luminária giratória é muito mais legal, porque além de ser muito fácil, é barato. E se você fizer a sua em casa, não se esqueça de mandar pra gente ver como é que ficou. Pode ser pelo Facebook do Manual do Mundo ou tagueando a gente no Instagram. Eu tô deixando o link do Instagram e do Facebook do Manual do Mundo aqui embaixo do vídeo. Mais experiências mirabolantes, fáceis e baratas como essa aqui, você encontra no Manual do Mundo. A primeira... É um canal bem legal, tá? Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso, certo? Lá no começo do vídeo, ele fala do que vai precisar aí. Mas essa luminária gira por conta do ar quente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, certo? Então tá aí o link, se você quiser assistir desde o começo, você assista, é bem legal mesmo. E vamos lá. Então entenderam mais ou menos como que a gente percebe que o ar existe, como a gente percebe a movimentação desse ar, tá? Era isso que eu queria deixar claro para vocês. Então o ar quente subiu. Como o ar quente subiu, ele obrigou o ar frio a descer e criou-se essa movimentação circular, essa corrente de vento, tá? E aí fez com que a luminária girasse. Aqui eu trouxe umas curiosidades, isso aqui não tem no material de vocês, tem só aqui no PowerPoint, tá? Curiosidades para saber mais, olha lá. Eu vou ler aqui então. A Terra é envolvida por uma camada de ar chamada atmosfera. A gente já viu isso na aula anterior, né? A atmosfera é composta por 5 camadas, lembra disso? Então vamos continuar. O ar é uma mistura de gases, o oxigênio é um desses gases. Sem o ar, as pessoas, os animais e as plantas não poderiam respirar. O ar também contém gás carbônico. Sem ele, as plantas não podem produzir seu alimento. O ar puro não tem cheiro e é quase transparente, pois conseguimos enxergá-lo em grandes quantidades. Todos sabem que o vento é o ar em movimento, mas movimento horizontal. O que poucos sabem é que o Sol é o grande responsável pela existência dos ventos. Bom, gente, então aqui eu vou explicar uma coisa. Se naquele abajur, naquela luminária, o grande responsável pela movimentação do ar é a lâmpada que aquece, no nosso planeta a lâmpada é o Sol, certo? Vamos fazer esse paralelo. O Sol esquenta a superfície da Terra. A Terra esquenta o ar que a rodeia. Olha a cadeia. E o ar quente dilata-se, fica mais leve e sobe. Ficou mais fácil de entender isso agora, né? Depois que a gente viu o videozinho, depois que a professora explicou, né? Deixando em seu lugar o ar mais pesado, o ar frio. O ar quente que sobe, esfria e volta à Terra, substituindo o ar quente. Então vira um ciclo infinito, certo? Então o ar quente, pensa no vapor da água aí, lembra que no ar também tem vapor? Então vamos pensar aí o vapor da água junto, ele faz parte do ar. Então pensa que esse ar quente que foi aquecido pela crosta terrestre, pela troposfera, ele sobe. Quando ele sobe, o ar frio tem que ir para algum lugar. Então vai havendo esse ciclo, esse rodízio, tá? Esse vai e vem das massas de ar forma o vento. Para nossa proteção e para melhores condições de vida é necessário estudo sobre os ventos. Por quê, gente? Vou explicar aqui agora. Mais curiosidades para vocês. Nossa, professora,
Quanta coisa para ler nesse slide. Gente, são tópicos, vai ser facinho de ler, tá bom? Vento. Também percebemos a existência do ar pelo vento, que é o ar em movimento. Brisa é um vento de pouca intensidade, que geralmente não ultrapassa 50 km por hora. Quando você estiver de carro com seu pai, pede para ele andar 50 km por hora no carro, para você ver. Tá bom? O que é uma velocidade de 50 km por hora? Monções. Começa no início de junho no sul da Índia. São ventos periódicos típicos do sul e do sudeste da Ásia, que no verão sopram do mar para o continente. A monção geralmente termina em setembro, caracterizando-se por forte chuva associada a ventos. Ciclone caracteriza-se por uma tempestade violenta que ocorre em regiões tropicais ou subtropicais, produzida por grandes massas de ar em alta velocidade de rotação, ou seja, gira em torno. Lembra movimento da Terra, movimento de rotação? Qual é? Girar no seu próprio eixo. Então, olha lá, o ciclone é um movimento de rotação em altíssima velocidade. Evidencia-se quando ventos superam os 50 km. Furacão, vento circular forte com velocidade igual ou superior a 119 km por hora. Não vai pedir para o pai andar 120 km por hora, pelo amor de Deus, hein? É muita velocidade. Os furacões são os ciclones que surgem no mar do Caribe, no Oceano Atlântico ou nos Estados Unidos. Giram no sentido horário, no hemisfério sul, e anti-horário no hemisfério norte. Olha que curiosidade legal, a gente acha aí que o furacão gira, sei lá, né? Nunca paramos para pensar, mas gira para o mesmo lado? Depende onde ele está. Se ele está no hemisfério sul, ele gira sentido horário. Se ele está no hemisfério norte, ele gira anti-horário. Adorei essa informação. E mantém de 200 a 400 quilômetros de diâmetro. Sua curva se assemelha a uma parabólica. Tufão é o nome que se dá aos ciclones formados no sul da Ásia e na parte ocidental do Oceano Índico. Entre julho e outubro é o mesmo que furacão, só que na região equatorial do Oceano Pacífico, os tufões surgem no Mar da China e atingem o leste asiático. Tornado é o mais forte dos fenômenos meteorológicos, menor e mais intenso que os demais. Com alto poder de destruição, seus ventos atingem até 500 km por hora. O tornado ocorre geralmente em zonas temperadas do hemisfério norte, ou seja, nós estamos no hemisfério sul, nós estamos um pouco mais protegidos dos tornados. Vendavais, vento forte com um grande poder de destruição que chega a atingir até 150 km por hora. Ocorre geralmente de madrugada e sua duração pode ser de até 5 horas. E aí tem esse último aqui, ó, Willy Willy, nome que os ciclones recebem na Austrália e demais países do sul da Oceania. Oceania é um continente, que é uma grande ilha. Então, pessoal, aqueles são os nomes de vários tipos de vento. Então, vento não é só vento, né?
Eu tenho ventão, eu tenho ventinho, eu tenho vento forte, né? Eu tenho furacão, enfim. Então, vocês aprenderam aí um pouquinho. Nesse aqui, a gente está vendo alguns instrumentos que são usados para nos ajudar a nos localizar através do vento, tá? Então, o primeiro é esse anemômetro. Mede a velocidade dos ventos nos observatórios meteorológicos e nos aeroportos, tá? Olha que aparelho legal, né? E aí, esse do meio que tá se mexendo é a biruta. O nome dela é biruta mesmo. Indica a direção dos ventos nos aeroportos para orientar pouso e decolagem. Então, ele fica todo solto aí. Então, dependendo de onde vem o vento, ele gira, tá? E aí, a intensidade do vento. Veja aí que o vento nessa foto, ele nem tá assim tão forte, né? Mas tem época que a biruta fica toda retinha. E o último aí do galo é o catavento. Indica a direção dos ventos. Então, olha lá, tem norte, sul, leste, oeste e as outras direções aí, tá? Então, o norte, sul, leste, oeste fica fixo e a seta onde está o galo fica girando, certo? Então, ele vai indicar a direção do vento. Bacana, né? Mais uma curiosidade para nós. E agora, nós estamos prontos para realizar a primeira atividade da folhinha, tá? Então, vocês vão fazer o verdadeiro ou falso. Pode fazer na folhinha mesmo, depois só cola ela no caderno. Vocês têm aí as questões 2, 3 e 4, vocês vão colar no caderno e vão responder nas linhas do caderno, tá? Responda a lápis, não usem caneta para responder, certo? Olha aí, a número 2, vou ler os exercícios. A número 1, escreva se a frase é verdadeira, você vai pôr V, ou falso, põe F. Primeiro ali, o ar é necessário à vida? A fumaça dos carros não prejudica o ar? A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra? Só os animais precisam de ar? O Sol é o grande responsável pela existência dos ventos? Fácil, hein? Número 2. Quais os tipos de vento? Você pode citar só aqueles da folhinha impressa, não tem problema nenhum. Como você pode aproveitar e completar com aquele texto da curiosidade que eu coloquei, tá? Número 3. Explique com suas palavras como o Sol interfere na formação dos ventos. Com as suas palavras, certo? Bem lindinho, bem explicadinho. Número 4. Por que temos que conhecer e estudar os ventos? Meus amores, resposta na linha do caderno, tá? Bom, agora a gente tem esse texto que vocês têm aí na folhinha. É aquele que está escrito língua portuguesa. O título é Diálogo da Terra com o Ar. Então vamos lá, acompanha a leitura comigo. Antes da existência do homem, a terra e o ar começaram a ser muito amigos, cada um fazendo o que sabia para agradar o homem que ia chegar ao planeta Terra. O ar começou a movimentar-se e virou brisa, e a terra brincou com a brisa. Eu estava quente, e agora você vem me esfriando. Então a terra mostrou à brisa o que acontecia com ela quando ficava quente. Sobe, brisa, com o calor do sol. A água evapora dos meus rios, mares, cachoeiras e sobe em forma de vapor para formar as nuvens. Os homens não percebem, mas sentem o calor que o sol irradia em mim. Depois que o vapor sobe, as nuvens ficam
cheias de gotinhas e caem em forma de chuva. Meus amores, antes de eu continuar a leitura desse texto, pega seu grifa-texto amarelo, grifa todo esse diálogo aqui da terra, ó, tá? Pode grifar todo ele, do sabe brisa até forma de chuva e reticências. Ó, opa, vai grifar todo esse parágrafo aqui, ó. Sabe por quê? Porque ele explica direitinho, tá bom? Vamos continuar a leitura. A brisa interrompeu. Eu sei soprar em forma de vento e levar a areia das suas praias, formando montes em outros lugares. Esses montes têm o nome de dunas. A terra muito segura, disse a brisa. Eu firmo as raízes das plantas no meu solo e o sol e a chuva me ajudam para que elas cresçam. A brisa falou com a terra. Eu posso me transformar em vento e te ajudar, espalhando as sementes para germinarem, e ainda consigo fazer os pássaros se manterem no ar, transportando as sementes no bico ou agarrados em suas penas, que vão se espalhando pela terra e sendo cultivadas. Sabe, terra, nós dois juntos formamos um par perfeito, porque somos úteis ao homem, aos animais e às plantas. Então, quando o ar e a terra notaram a sua importância, ficaram felizes, porque viram que o homem começou a aproveitar o que eles podiam oferecer-lhe. Tiveram a ideia de aproveitar o fogo do encontro de duas pedras para cozinhar os alimentos. E foram só surgindo grandes ideias, como o vento empurrando o barco, sustentando pipas no ar, movendo moinhos, sem fazer força alguma. O homem pôde formar com a água grandes quedas d'água, que vão trazer-lhe a iluminação quando o sol for embora. E com a força do ar e da água, o homem pôde aprimorar sua inteligência e criar grandes invenções, cada vez mais modernas. Pessoal, agora vocês têm essa cruzadinha para fazer, muito facinha, hein? Ar e terra, é a respeito do texto que a gente leu, tá? Do diálogo da terra com o ar, certo? Olha lá, o primeiro diz o seguinte, ó, movimento fraco do ar movendo as folhas das árvores. 2. O que sobe para as nuvens e cai em forma de chuva. 3. Partículas minúsculas que, levadas ao vento, formam as dunas. 4. Caem em forma de chuva. 5. Material que, ao ser batido um no outro, produz atrito que pode formar fogo. 6. Ave que transportam as sementes com o bico ou pelas penas. 7. Um dos personagens principais do texto. 8. Transporte a vela, que é direcionado pelo vento. Meus amores, as palavras estão todas lá no texto, tá bom? Depois a gente tem um exercício que o título dele, o enunciado dele é esse, ó, sinônimos. Pinte o quadrinho que tem a palavra sinônimo da palavra em destaque. No entanto, eu estava observando ele e eu acho que o enunciado mais adequado não é sinônimo.
Porque quando a gente fala em sinônimo, a gente fala de uma única palavra que tem o mesmo significado, tá? Neste caso, a gente está falando de conceito. Então, pinte o quadrinho que tem o conceito da palavra em destaque, tá bom? Depois eu vou procurar e vou mostrar para vocês o sinônimo delas. Então, olha lá. Brisa. Qual é o conceito de brisa? É vendaval, vento fraco, ventania. Evaporava. É soprava, transformava em vapor ou sumia. Dunas. Buracos de areia, abismo, monte de areia formados por vento. Vento, ar em movimento, ondas do mar, correntes de ar. Solo, montes de carvão, terra, pisos elevados. Sol, cometa, planeta, estrela. Isso é revisão, hein? Moinho, máquina de moer cereais, cavalo veloz, carro de boi. Plantação, plantio, canteiros, terreno, cercado. Usina, buraco, fábrica equipada com máquinas ou só máquinas? Então vejam que são conceitos, tá? Não é o sinônimo. Olha, pessoal, então eu fiz aqui, ó, sinônimo, tá? Sinônimo de brisa. O que eu tenho? Aragem, frescor, sopro. Sinônimo de evaporava, desprender, gaseificava, volatilizava. Dunas, não achei um sinônimo apropriado, tá? Se vocês acharem, manda pra mim. Vento, vento é diferente de brisa, lá, ó. Bufada, golfada, tá? Solo, neste caso, solo, eu tenho terra, chão, superfície. Sol, sol é estrela, tá? Moinho, moinho, ó, sinônimo, azenha, moenda. Plantação, plantação a gente já sabe que pode ser cultura também, roça. Lá no exercício tá plantio. Usina, fábrica, indústria, tá bom? Então, esses são sinônimos, beleza? Pessoal, então, por hoje é só. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade sobre essa aula, mandem pra mim, quero saber, tá? Bom, não esqueçam de mandar o seu WhatsApp com a sua foto do dia de hoje, tá? E logo, logo vem novidades aí da reunião que eu estive segunda e terça. Beijinho, pessoal!